Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de janeiro de 2023. O primeiro dia do futuro. E Bolsonaro responde a 16 ações no TSE que podem deixá-lo inelegível. As análises contra Bolsonaro incluem suspeita de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. Além de não ter conquistado a reeleição em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar fora das disputas eleitorais de 2026 e 2030 para qualquer cargo. A conduta do ex-mandatário da República no pleito deste ano é contestada por partidos, ex-candidatos e coligações em pelo menos 16 ações de investigação judicial eleitoral. As acusações são de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. Elas tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, sob relatoria da Corregedoria Geral Eleitoral. Ministro Benedito Gonçalves. Algumas têm decisão liminar já proferida, mas todas ainda pendem de resolução no mérito. Diferentemente de ações que tramitam no STF, os processos na Justiça Eleitoral independem de foro de prerrogativa. Então, Bolsonaro não será julgado por instância inferior. Algumas das ações que podem deixá-lo inelegível já estão em fase de oitivas, como a que ouviu o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, em 19 de dezembro. Por quase 2 horas, o chanceler depôs presencialmente na sede da Corte em Brasília sobre reunião que o então presidente Bolsonaro teve com diplomatas em dia 18 de julho no Palácio da Alvorada. Na reunião, o mandatário da República, à época, levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas e repetiu argumentos já desmentidos por órgãos oficiais. O ato foi interpretado como propaganda eleitoral antecipada, uma vez que o encontro aconteceu em período eleitoral. Nesse caso, Bolsonaro é investigado pela prática de propaganda antecipada e irregular. As outras ações ainda em julgamento acumulam vídeos, provas, falas, testemunhas sobre a possibilidade de Bolsonaro ter usado o cargo que exercia em seu favor, causando assim desequilíbrio na disputa eleitoral. A AIG, com processo de número 060198832-2022 6000000, apura uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político. É uma ação de autoria da coligação Brasil da Esperança de Luiz Inácio Lula da Silva contra Bolsonaro. Walter Braga Neto, Flávio Nantes Bolsonaro, Eduardo Nantes Bolsonaro, Carla Zambelli Salgado, Beatriz Kisses Torrentes de Sordi, Nicolas Ferreira de Oliveira, Gustavo Gayer, Machado de Araújo e Magno Pereira Malta. A coligação alega que os investigados, a partir de premissas corrompidas, usaram as redes sociais para propagar a narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro seria inseguro e manipulável, alcançando milhares de seguidores de modo a exercer uma dominação do território virtual através da manutenção dos seus vínculos. Um perfil, outro perfil comenta e outro compartilha, para amplificar o alcance da desinformação e violar a liberdade de pensamento, opinião e voto livre e consciência das pessoas. Diz ainda que Bolsonaro se valeu das prerrogativas de seu cargo para a consecução de citados objetivos em diversas ocasiões, citando a divulgação de documentos que inquérito a que teve acesso em razão do cargo propiciou,
a reunião com embaixadores em 18 de julho e a narrada cooptação de instituições políticas como a Polícia Rodoviária Federal para interferir no caso normal da eleição. Os demais investigados, detentores de cargos parlamentares, segundo alega a coligação, teriam também abusado de seu poder político, empregado para manutenção desse poder ao custo da eliminação do jogo democrático. Outra ação questiona que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico. A coligação de Lula alega que houve concessão ilegal de benefícios financeiros decorrentes de diversos atos de Bolsonaro durante o período eleitoral, valendo-se da máquina pública para otimizar programas sociais, com o claro intuito de angariar votos e, portanto, influenciar na escolha dos eleitores brasileiros, de modo a ferir a lisura do pleito. Entre outras medidas, foram citadas como ações exploradoras de finalidades eleitoreiras a antecipação da transferência do benefício Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, antecipação de pagamentos de auxílio e todas as outras medidas que Bolsonaro tomou na véspera da eleição usando dinheiro público. Nesse caso, o ministro Benedito Gonçalves votou pela admissibilidade das ações e elas vão a julgamento. O fato é um só, minha amiga, meu amigo. O Bolsonaro dificilmente deixará de ficar inelegível. São muitas ações e cheias de provas. Estão cheias de razões mais do que suficientes para que ele não possa se candidatar a mais nada por pelo menos 8 anos. E as primeiras medidas de Lula são publicadas no Diário Oficial. A canetada prometida por Lula a Bolsonaro no debate da Globo aconteceu exatamente como estava previsto. Entre os atos normativos divulgados estão a alteração na política do controle de armas e o despacho para reavaliar sigilo imposto por Bolsonaro a documentos. E os brasileiros vencem o medo após episódios da violência e lotam a esplanada dos ministérios. O clima de polarização e os episódios de violência no Distrito Federal não impediram que milhares de pessoas comparecessem à esplanada dos ministérios. Muitas levaram à festa a cor do Partido dos Trabalhadores e desejos de mudança na política. E com o avião cheio de petistas para a posse de Lula, um casal bolsonarista se recusou a viajar e foi retirado do voo. Festa de apoiadores de Lula incomodou 2 pessoas que não seguiram viagem. Essa história é boa, contada por uma amiga do colunista do jornal o Globo. Ontem, num voo da Gol que partiu por volta das 8h30 do Rio de Janeiro rumo a Brasília, a grande maioria dos passageiros tinha como missão acompanhar a posse de Lula. Foi só terminar o embarque para começar a cantoria em homenagem ao presidente e tirando sarro de Bolsonaro, pois logo depois de a pequena festa começar, um casal se levantou e avisou a tripulação que não seguiria no voo. O jeito encontrado pela Gol foi desembarcar os passageiros bolsonaristas, por sinal, e dar continuidade à viagem. Detalhe, o novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que tomou posse ontem, também estava no voo. E o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, dribla Bolsonaro e segura o orçamento para Lula assinar. Essa foi uma jogada de mestre. Com o orçamento de 2023 sem assinatura, ele pode, inclusive, sofrer alterações. Além do revogaço na estreia do mandato, Lula deverá sancionar nos próximos dias o orçamento de 2023, aprovado em 22 de dezembro. O texto ficou na gaveta de Rodrigo Pacheco à espera do novo presidente e não foi enviado para Bolsonaro assinar. A exemplo do decreto que pode retirar 5,8 bi do caixa do governo, baixado por Bolsonaro no fim de dezembro, temia-se que o agora ex-presidente pudesse vetar trechos que haviam sido incluídos no Congresso com a aprovação da PEC da transição.
A expectativa é que Pacheco libere o texto para Lula nesta segunda. Com isso, Lula poderá dar a palavra final sobre o orçamento federal dos próximos 5 anos. E existe resiliência muito grande do bolsonarismo, avalia cientista político. Miguel Lago afirma que, sem Bolsonaro no poder, direita brasileira vai se fragmentar, mas não necessariamente vai perder a força. Vai haver mais grupos de malucos, mas serão em quantidade os mesmos. E Lewandowski finalmente vai se aposentar. Ele segurou a aposentadoria porque sabia que precisava ficar no STF para manter a maioria contra Bolsonaro. Com Lula, ele não descarta antecipar essa aposentadoria. E um presente de Bolsonaro para Lula. Representação acrescentou à cerimônia a mensagem de união nacional que o presidente quis marcar nos seus discursos. Bolsonaro acabou proporcionando a Lula uma entrega de faixa com grande simbolismo. Note-se que se o Bolsonaro tivesse sido um bom perdedor, Lula perderia a oportunidade de protagonizar essa bonita cena que você vê na tela, considerada histórica e elogiada no planeta inteirinho. E a oposição conservadora terá mobilização inédita diante do novo governo. É um desafio de Lula. A manutenção da popularidade dele após a eleição presidencial polarizada pode conter o bolsonarismo ainda hegemônico nas redes. Acontece que eles perdem a grande voz que tinham com Bolsonaro na presidência. Sem isso, o bolsonarismo vai definhar e talvez não morra, mas vai ficar muito doente. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e deixamos nosso melhor abraço para todo mundo.